Olá, Hola, muy buenas tardes. buenas tardes. Que tal, Graciano? ¿Todo bien? ¿Y usted, profesora, cómo está? Muy bien, muy bien. E, Bienvenida, entonces. Muchísimas gracias por haber querido participar aquí a con su conferencia, aquí a la tercera edición del Diplomado en Vivienda Colectiva Contemporánea. ah, Y creo que va a ser una conferencia muy interesante, ¿no? Antes de darle la palabra, la presento al público, digamos. vale. La profesora doctora Verena Andreatta es arquitecta y urbanista, diplomada en el doctorado de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la ETSA, Universidad Politécnica de Cataluña, y máster en Housing Planning and Building por el Institute for Housing Studies de Rotterdam. Es directora de proyectos urbanos y presidente del Instituto Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de la ciudad de Río de Janeiro, en el momento, digamos, entre el 93 y el 2000, periodo que participó en la gestión de los emblemáticos programas de rehabilitación urbana, Río Orla, Corredor Cultural, Río Sidagi y Favela Bairro. Autora de libros publicados en Río de Janeiro como Ciudades Cuadradas, Paraísos Circulares, o Los Planos Urbanísticos de Río de Janeiro no siglo XIX. Atlas Andreatta, perdón. Y luego otro libro, Do Río Orla a Orla Conde, los proyectos que transformarán el frente marítimo de la ciudad de Río de Janeiro. Fue secretaria de Urbanismo y Movilidad Urbana de Niterói, que es una ciudad que está en el área metropolitana de Río de Janeiro, entre el 2013 y el 2016. Y secretaria municipal de Urbanismo de Río de Janeiro entre el 2017 y 2020. Actualmente representa el Instituto de Arquitectos de Brasil en Barcelona para la conferencia UIA del año entre 2020 y 2021, año de Río Capital Mundial de la Arquitectura. Es un gusto, profesora, tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Realmente le dejo la palabra y muchísimas gracias. Vale. Bueno, Graciano, soy yo la que tengo mucha ilusión, me ha hecho mucha ilusión lo que me comentabas en tu primer correo electrónico. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos los alumnos, buenas tardes a todos que están asistiendo. Y esta ilusión fue bueno, de lo que me comentabas en el correo electrónico, que, bueno, este posgrado que estáis gestionando es un hijo pequeño, ¿no? Entre comillas, del máster de la vivienda del siglo XXI, gestionado aquí en Barcelona por los profesores Josep María Montaner y Zaida Muxi. Entonces, para mí fue una experiencia inolvidable de haber participado durante varios años como profesora invitada de este máster. Y me alegra muchísimo tu invitación, Graciano, para participar. Me parece que es la tercera edición, ¿verdad? Sí, es el tercer cumpleaños del niño. Pues, pues qué bien. Mira, estoy entonces participando ya desde la niñez de este proyecto. Y bueno, ya me gustaría continuar a ver crecer este proyecto. Gracias. Bueno, no sé cómo ahora tienes que ayudarme cómo poner el PowerPoint, que yo no soy muy experta, pero no sé si es compartir. Yo tengo el PowerPoint abierto. Ok, Entonces, entonces ¿qué en la hago? parte de abajo de la pantalla está una barra, Ajá, ¿no? Que tiene un botón verde que dice compartir pantalla vale. Y o share clicando screen. aquí, sí, clicando aquí sale el PowerPoint. Ah, sí, aquí está. A ver, compartir, sí, está fácil. Bueno, no sé si la idea es, déjame poner el PowerPoint, hay que poner en modo de Sí, presentación. sí, allí abajo donde está el Sí, porcentaje se ahora, puede. ahora. Perfecto, se ve muy bien. ¿Se ve bien? Bueno, Perfecto. no sé, ¿algún comentario o podemos empezar? Podemos empezar. Estamos aquí para aprender. Vale, vale. Bueno, pues nada, vamos a la segunda pantalla. La verdad es que lo que voy a explicar hoy es la génesis del proceso de construcción de las favelas, de cómo han aparecido como fenómeno urbano.
y las políticas públicas hacia estos asentamientos de favela en Río de Janeiro. Y como también se llegó al proceso de urbanización como parte también de entender la vivienda, urbanización, vivienda como parte de un proceso único. Bueno, primero os quería explicar, el territorio de Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro es una ciudad de 6,5 millones de habitantes, ocupa este territorio que si insertamos un rectángulo, no sé si todos conocéis Río, pero Graciano sí que estuvo allí, ¿verdad, Graciano? Estuvimos juntos ya en... Es muy linda. Sí. E a ideia é, se insertamos este retângulo, é 40 quilômetros por 70 de dimensão, não? Del outro lado, como podem ver, a cidade está banhada por la Bahia de Guanabara, em sua lateral, tem toda essa costa do Oceano Atlântico também. Ou seja, entre as águas da Bahia, as águas do Oceano Atlântico e as grandes montanhas que é parte do paisaje natural do Rio, se estende esta cidade, que tem a alcunha de cidade maravilhosa. Ao outro lado da Bahia, a cidade de Niterói, com 500,000 habitantes, foi onde eu estive trabalhando como secretária de Urbanismo e Mobilidade Urbana, como comentou Graciano. Bueno, então, esse é o território de Rio, só para aqueles que não conhecem, saber um pouco, entender estes mapas da cidade. E aqui em rojo veis a ubicação das favelas. Ou seja, as favelas de Rio estão em todo o território. Las vemos em todo o território da cidade, da municipalidade, e muitas dessas manchas rojas são áreas de montanhas, são os morros, como chamamos em português, os morros da cidade. Muitas das favelas levam este nome, morro, Chapéu Mangueira, Morro de Mangueira, ou seja, a palavra morro como acidente geográfico também sale como nome nas favelas. Por isso, eu chamaria a partir de aqui não montanhas, pero morros, que é o nome que lhes damos em Rio. Bueno, eu sigo. Esta diapositiva, normalmente, eu apresento ao final de esta charla, não? Pero eu creio que está bem para apresentar-la no início, porque são os elementos que vamos a tratar em todo o projeto de urbanização de favelas que se gestionou a partir dos anos 1993 hasta hoje dia. Então, podeis ler a quantidade da temática, não, de urbanização, como é abrangente, vai desde a parte principal de estabelecer um sistema viário dentro destes assentamentos de autoconstrução, com toda a infraestrutura que se deve aportar a estas áreas que não tiveram infraestruturas, e todo o desenvolvimento do programa. Mais além dos aspectos físicos, uma das características do programa, principalmente na primeira fase, foi tratar os programas sociais associados a las obras de infraestruturas em estes assentamentos. Bueno, não vou detalhar mais, só para que sepais que é um programa com umas características bastante importantes que cambiou a vida de quase toda a população de Rio que vive nestes assentamentos e que participaram do programa Favela Bairro, que é do que se trata aqui que estou falando. Esta pantalla do ano 2012, é, digamos, a portada do PowerPoint que eu apresentava ali no laboratório, o Master Laboratório de la Vivienda. E assim como o Brasil é conhecido por las favelas, também lo são Caracas, que me parece que o nome é Cerros, Venezuela, por exemplo, México, Perú, também en México tem as cidades perdidas, se não me equivoco. Todas as grandes cidades de América Latina presenciam este fenômeno urbano. E creio que o mais relevante agora, nos últimos 20 anos,
foi saber os dados de quanta gente vive nas favelas, não? En el planeta. E por isso o nome deste livro de Mike Davis, e já vereis que nesta apresentação os vou a falar de muita bibliografia, porque não posso abarcar toda a temática em uma sola conferência, mas o livro de Mike Davis descreve precisamente a problemática do crescimento das favelas e da pobreza no terceiro mundo. Uma problemática que todavia sigue desconhecida, não quer dizer que este livro dá todos os elementos deste conhecimento, mas é um texto contundente, crítico, e foi considerado por aquele grupo, uma equipe, aquela gente que disse que não há alternativa para as favelas, porque estes países sobretudo que tem esta pobreza tão forte, forças globais dominadas por interesses financeiros imperialistas não deixam que este tema seja verdadeiramente atacado. Mas uma parte interessante deste livro é que uma brasileira, mais da esquerda brasileira, Hermínia Maricato, no pós-fácil deste livro, que parece que é um pouco mais tem uma visão mais catastrófica, ela mostra que, por sua parte, faltou a este autor a recorrer algumas especificidades históricas e geográficas que han alimentado as lutas políticas e sociais em Brasil, que são aspectos muito positivos. Bueno, para não detalhar muito mais sobre o livro, creio que um dado que sale é que mais de 1 bilhão de pessoas vivem em favelas, nas mais grandes cidades do mundo, que representa 200.000 favelas no mundo, com populações que podem ocupar entre 200.000 e 1 milhão de habitantes. Ou seja, o livro oferece, então, dados de todo o tipo para desvendar a gigantesca problemática da pobreza urbana. E, por outro lado, a favelização é um fenômeno que cresce inexoravelmente. É um desafio que todas as cidades do mundo devem enfrentar-se. Bueno, e nesta diapositiva aparece a primeira favela de Rio de Janeiro. Estes homens que veis aqui na diapositiva, que estão de pé, mirando hacia a cidade, estão justamente no Morro de Providência, a primeira favela de Rio de Janeiro, a primeira favela criada em los inícios do século XX. Curiosamente, foi a foto que pus na portada desta conferência, porque me parece muito curioso que durante os últimos 20 anos já as favelas começam a ter um aspecto mais turístico e com muita visitação turística, e já saem as tarjetas postais de Rio. Sin embargo, que hoje em dia as favelas são visitadas por turistas, o início do fenômeno das favelas em Rio está anclado em el tema da apertura desta grande avenida em los inicios do século XX, a Avenida Central, que hoje se chama Avenida Rio Branco, uma avenida, se podeis ver, mais adelante, está justo quase delante do Pão de Açúcar, este monumento turístico da cidade, e para a apertura desta via, praticamente mais de 500 casas e casebres tiveram que desplaçar as populações que aí viviam, e esta gente não teve onde ir a viver e foram montar suas casas em las montanhas e los morros de Rio de Janeiro. Bueno, hasta a publicação deste primeiro catastro de favelas, que em realidade não é o primeiro, é o primeiro catastro já hecho dentro de uma cidade metropolitana que crescia com as migrações da gente pobre do nordeste de Brasil hacia a região sudeste de Brasil, a mais industrializada e com mais oportunidades de trabalho, emprego, e também com um mercado imobiliário muito ativo.
Pero hasta estas fechas, nada en el plan de la ciudad indicaba que miles de personas ya vivían en estos espacios de las favelas. Y su existencia estaba por todas partes del río, pero las favelas no eran reconocidas por el poder público, porque era un tipo de hábitat que necesariamente tendría que ser erradicado. En estas épocas todavía el pensamiento urbano de las políticas públicas es que las favelas terían que ser borradas del mapa, por eso no constaban en los cadastros de la ciudad. Bueno, aquí es una foto aérea que podéis ver la ciudad formal y aquí abajo un morro con una calle por el medio, una calle estructuradora de este territorio, probablemente en la cima de la montaña, y la favela que se extiende en todo este gran territorio de la ciudad. Está aquí, hice un recorte en rojo. Y sobre estos espacios, podéis ver aquí a la izquierda, eran espacios en blanco. Y en este primer catastro pudimos hacer una investigación, recoger estos asentamientos, catastrarlos y construir unos mapas muy sencillos, como podéis ver, eran mapas toscos con una pequeña, los becarios, y la verdad es que fui becaria en este proceso y no teníamos condiciones técnicas, era un dibujo que hacíamos a mano, en un papel que llamamos mantequilla, papel mantequilla, y dibujábamos estos mapas con bastante intuición, era más una idea de rellenar este espacio en blanco, para que la ciudad tuviera un cadastro de que ali existían casas y vivían personas, ¿no? Bueno, más allá de explicar que este trabajo fue también el inicio de mi andadura como arquitecta, urbanista en el Ayuntamiento de Río, vale la pena aquí explicar una primera experiencia de urbanización de favelas. Aquí los Estados Unidos habían, a través de la USAID, esta agencia es una agencia de ayuda, ¿no?, para los países más pobres, decidió invertir en esta urbanización, y la parte más curiosa de este proceso es que fueron los propios moradores, los que vivían en este asentamiento, fueron aquellos que solicitaron, la Asociación de Vecinos solicitó al arquitecto, que es arquitecto y antropólogo, Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que foi arquitecto muito de vanguarda nesta temática, e eles solicitaram que este arquitecto, com alguma equipe, pudessem fazer um projeto de urbanização. Foi um processo muito interessante, foi uma das primeiras experiências de urbanização de favela. E Carlos Nelson, em 1982, ha dado uma entrevista, que já quando o fenômeno já se havia estendido por la ciudad, havia a preocupação de los gestores públicos, era muito forte. E nesta entrevista, Carlos Nelson dizia: solamente o poder de las comunidades, de las asociaciones de vecinos, presionando o poder público, es que o processo de urbanização de favelas será efetivo e eficaz em la ciudad. Sin embargo, la única cuestión en 92 del siglo pasado, sois jóvenes, pero estoy hablando del siglo XX, de los años 80, la única cuestión que Carlos Nelson no había previsto, no estaba en su discurso, fue la ocupación de los territorios de las favelas por las milicias, por los narcotraficantes, por el poder paralelo que ocupó la mayoría de las favelas de Río de Janeiro. Es
interessante porque hasta os anos 80 não tínhamos esse clima, esta foto é muito contundente, hoje as favelas, muitas das favelas estão bajo o domínio, o jugo de este estado paralelo, muito armado, como podeis ver nesta diapositiva. Também para recorrer um pouco este tema, não, desta invasão, da ocupação destes territórios, eu cito este livro, Cidade e Favela, da Universidade de Nápoles. Não sei se Graciano, que é italiano, conhece, mas é uma publicação muito importante de inícios do ano, de los anos 2000, 2004, não me acordo bem, depois os posso dar uma bibliografia, a fecha correta. Recorre bem, com bastante propriedade, como o poder da criminalidade, como se entrou, e hoje por hoje, lo siento, pero es inevitable hablar de ello. Bueno, Rio de Janeiro se tornou um hub no sistema internacional de distribuição de drogas, sobretudo nestas áreas, os cidadãos que ali vivem sofrem, sua maioria são trabalhadores, e têm não respeitado seus direitos de ir e venir muitas vezes. Bueno, seguimos. Por outro lado, e nestas fechas, em finais dos anos 90, já havia uma maior preocupação das agências internacionais, do Fundo Monetário Internacional, com os bancos Mundial, Interamericano, Agência Habitat, em elaborar políticas respeito ao tratamento destas áreas de pobreza urbana. E, bueno, com as políticas elaboradas a nível internacional, a Municipalidade de Rio desenvolveu os programas e os projetos para a urbanização de favelas, com a ajuda, obviamente, de outros governos, federal, estatal, ONGs, universidades, a União Europeia também participou. Ou seja, definida esta política de erradicação da pobreza e da urbanização destes assentamentos, houve uma grande mobilização nos anos 90, então, para dar arranque a este programa. Por outro lado, uma questão que também quedou importante nos últimos 20 anos, a partir dos anos 2000, muitos acadêmicos começam a estudar a favela, sua forma de crescimento espontâneo, por qual processo se generava, uma tentativa de entender esses assentamentos desde o ponto de vista de sua formação, sua gênese espacial, física, espacial e cultural. E trago esta frase de Josep Maria Montaner sobre esta belíssima este collage, que é de um artista madrilenho, e eu olvidei o nome, depois os posso facilitar. E Montaner habla que a favela se toma como um rizoma, como forma generada por el processo de crescimento espontâneo e que está em constante transformação. Há muito silêncio, ¿me entendéis? ¿Queréis que hable más despacio? ¿Se entiende? Va todo bien. ¿Todo bien? Sí, Vale. se escucha bien y se entiende bien. Vale. Bueno, Gracias. seguimos. Nada. Seguimos. Bueno, respecto também a esta dimensão mais cultural e estética, o livro de Paola Berenstein, esse também foi importante, também de los inícios do século XXI, agora, e tenta interpretar a estética da favela, a associação com... Ui, a bateria se está agotando. Só um momento que eu tenho que desenchufar aqui, só um momento. Por que não está? Não está... Ah, espera. Não está... Onde está o cable?
Uy, perdón. El cable del ordenador no estaba enchufado en la corriente. Bueno, seguimos. Entonces, es un libro que habla entonces de esta dimensión cultural y estética, como de la favela de Mangueira, una favela que tiene una escuela de samba muy importante, muy querida por Río de Janeiro. Es la favela que assim, foi muito importante na cidade por seus carnavales, por os sambistas que ali vivem. E aí, este artista plástico, Hélio Oiticica, que viveu dentro desta favela e tentou, com suas obras de arte ao viver ali, interpretou toda esta vivência nesta favela que está também no Morro. Bueno, aqui à direita, traigo dois livros de Janice Perman, uma professora norte-americana, e tive uma experiência muito importante. O primeiro livro, El mito de la marginalidad, Janice estuvo em Rio de Janeiro justamente durante o processo de erradicação das favelas hacia os polígonos públicos, de construção pública, para onde se levou um contingente grande de população. E ela explica, neste primeiro livro, como foi este traslado, qual foi o sofrimento de gente que vivia em áreas centrais e ricas e que passou a viver a 70 quilômetros sem transporte público, em condições muito distintas destas comunidades, da vida na comunidade, na favela. E o segundo livro, este que está aqui, com letras grandes, ele volviu 4 décadas depois, volviu para entrevistar os mesmos atores que ele havia convivido durante este processo de câmbio de la favela de la área rica, de traslado destas favelas hacia os polígonos de vivienda pública. Bueno, aqui um pouco a distinção, ¿no? Lo que é a cidade informal, creio que não hace falta falar muito desta diapositiva, são lugares que a gente que migra por exemplo, em Brasil, que migrou da área nordeste de Brasil, encontra, ¿no? Hace uma invasão ou hace loteos com esta promessa del desejo de viver em uma cidade mais com mais condições, né, do que as existentes no nordeste de Brasil durante os anos 60, pero sim com a ausência de serviços, de infraestruturas e, bueno, generando bastante decepção e marginalidade. Bueno, a pobreza econômica atribuída a estes sítios também, sobretudo porque aqui hablo na década de 90, pero provavelmente agora também a maioria dos empregos da gente que vive nas favelas, os empregos são empregos informais. Creio que a América Latina, não tenho os dados mais atuais, pero isso é evidente que a gente que vive nas favelas está em empregos, sobretudo na área informal. São empregos informais. E para explicar um pouco o que caracteriza esta informalidade urbana, primeiro, a falta de títulos de propriedade. Estas invasões foram sobretudo em áreas federais, em áreas públicas, que o poder público, seja do governo federal, estadual ou mesmo municipal. Como sabeis, Rio foi capital de Brasil, e ao cambiar a cidade, a capital, para Brasília, todavia Rio tinha muitas propriedades do governo federal que se quedaram ali. E, então, essas áreas não têm título de propriedade e incumprem todas as normas de construção da cidade. Podemos aqui discutir que são normas, quizás, elitistas e tal, pero, são duas características desta informalidade urbana. Vamos agora entrar um pouco na gênese do processo, explicar um pouco mais em detalhe e como começaram a construir-se estes assentamentos, as políticas de oferta de vivenda em los polígonos, de promoção pública, e algumas políticas públicas hasta chegar ao projeto Favela Bairro.
Bueno, entonces, ¿quién construyó estos asentamientos? Personas que, en general, imigradas del campo, que al não poder pagar uma vivenda em el mercado formal, buscaram estes terrenos desocupados, vazios, em áreas, sobretudo de topografia difícil e muitas vezes em áreas insalubres. E como comentei antes, muitas vezes abandonadas por proprietários privados ou abandonadas por el poder público. Aqui um exemplo de uma favela, como podeis ver aqui, a primeira legada destes migrantes, muito timidamente construíam com materiais, com madeiras, com materiais toscos, eram casas muito pobres e, bueno, que ao longo do tempo foram edificando com materiais mais nobres, não? Com, enfim, ladrilhos, etc. Bom, e aqui o processo de esta gente, não, sem recursos e com limitados recursos e com seus ahorros, puderam comprar então ladrilhos, cimento e levantar suas casas com a ajuda de seus amigos, familiares, criando então verdadeiras cidades hechas a mano, que é como intitulei um artigo que escrevi sobre a gênese deste processo. E, bueno, entonces, a lo largo de los primeiros quartos del ciclo, surgiram, entonces, as favelas, cidadãos de segunda ordem, tratados como invasores em cidades ricas. Um fenômeno urbano que foi entendido um pouco como transitório. Um fenômeno também que foi pautado por muitos conflitos. Não foi a vida dos favelados não foi sencilla hasta porque havia toda uma incertidumbre, não, da incorporação desses assentamentos como uma morfologia aceitável na cidade. Pero apesar de la irregularidade do processo de produção destas favelas e de toda a precariedade que existia em respeito aos serviços urbanísticos, a los serviços sociais e a las próprias construções, não? Muitas das favelas de Rio de Janeiro, sobretudo, ofereciam boa parte de lo que uno necessita para viver. Ubicação sobre os morros altos e centrais da cidade, dentro das áreas burguesas ricas, a proximidade à oferta de emprego, cerca do comércio, das áreas de ócio e da área llana de Rio. Por isso, trago esta foto, que é uma foto da favela de Rocinha, justo ao lado destas praias maravilhosas de Rio, que são Ipanema, Leblon e Copacabana. E também, outra questão importante da ubicação destas favelas, esta gente buscava também facilidades ao transporte, não? Às estações de trenes, cerca de autobuses, de linha de autobuses, enfim. Quizás este seja o hecho diferenciado das favelas de Rio de Janeiro respecto àquelas enormes extensões de barraquismo periférico de outras cidades latino-americanas, como Peru, Equador, etc. Bueno, a questão da vivienda parecia estar resuelta nesta etapa de crescimento acelerado do Brasil. A questão já falando de los anos 70, 80, não? Ou seja, a percepção é de que solo indivíduo pode construir sua unidade residencial, pero ao mesmo tempo uns poucos indivíduos em situação de irregularidade, frequentemente sem o título de propriedade, não podiam construir as infraestruturas básicas de saneamento, de alcantarilhas, de águas sucias, de água, de luz, esgoto, etc. Não poderiam construir sem a participação efetiva do Estado. E o Estado é o provedor destes serviços, como todos sabeis. Então, uma vez mais, como dizia Carlos Nelson, ia ser o poder crescente das comunidades, das associações de vecinos, que forçaria este processo, que este processo legara à urbanização. Bueno,
Durante os anos 60 e 70, os paradigmas, então, de enmarcamento destes processos de informalidade urbana estavam dominados por um entendimento mais de que este fenômeno urbano era mais a concepção mais sociológica e economicista do processo. Este processo era explicado nos anos 60, 70 por las migrações, como les comentei, as migrações demográficas, os desequilíbrios regionais, a industrialização perversa, todo era a explicação dele, não, de este fenômeno. Incluso a própria visão sociológica do eixo urbano só era capaz de encontrar nele a constatação de que as regras que produziam as desigualdades sociais no espaço urbano era reflejo de las desigualdades en la propiedad y en el manejo de los medios de produção. E não é de estranhar que a ocupação deste suelo urbano ubicado em posições, digamos, não adequadas para, como veis nessas fotos, não adequadas para a esquerda, para lugares não adequados para a construção, fora considerada, então, as favelas eram consideradas como uma patologia da cidade, uma enfermidade na cidade. E por isso, por ello, só se encontraram uma solução, a erradicação da favela e o realojo de los habitantes em zonas mais ajustadas a processos legais, surgindo assim a construção de polígonos em vivenda, construção de vivendas em polígonos, normalmente de promoção pública, ou seja, teoria urbanística e estado assistencial se davam as manos para a resolução do problema, entre comillas. E, bueno, aqui alguns exemplos, não? Aqui, como a mesma montanha que expliquei ali, a rocinha que está detrás aqui desta foto, desta montanha, que se chama lá el Morro de los Dos Hermanos, em Rio de Janeiro. É justo aqui delante da praia, como podeis ver na foto da esquerda, justo à esquerda, a praia de Leblon, Ipanema, e esta imensa área, que era a favela do Pinto, hoje foi trasladada a 60, 70 quilômetros, já mais allá, na área periférica do Rio, e em seu lugar se construiu este conjunto que veis aqui, esta promoção imobiliária, que é o conjunto chamado Selva de Pedra. Bueno, mais pouco as imagens de como se trasladou a população destas favelas e a estes polígonos de vivenda pública. Este aqui é um polígono que está a 70 quilômetros do centro da cidade de Rio de Janeiro. São como 7.000 vivendas nestes blocos de pisos e muitas vezes estes espaços se deterioraram, estes espaços do polígono se deterioraram mais do que as próprias favelas, como podemos ver. Bueno, outro aspecto do programa de remoção, de realojo desta população, é que muitas vezes os que ali passaram a viverem nestas casas não se adequaram, não estavam em conformidade com esta nova vivenda, ou com a localização, ou com todos os problemas que conllevavam, e com gente de rentas muito baixas. E então, muitas destas casas foram vendidas e esta população voltou a ocupar novas favelas. Aqui é o polígono Ciudad de Dios. Então, estes polígonos de vivenda pública, o fracasso destas políticas de polígonos, de vivenda em polígonos, a deterioração foi muito importante, muito pior que as favelas. E trago esta, vuelvo aqui um momento. Espera. Não, espera aqui. Queria explicar. Eu trago o nome deste polígono de Cidade de Deus, porque há uma película, não sei se algum de vocês han visto a película Ciudad de Dios, que é uma película
que é rodada neste polígono. É uma tremenda película que explica a marginalidade neste polígono especificamente. Tem um âmbito muito forte. E, por outro lado, para contrastar, para aqueles que han visto esta película, para contrastar a ideia de que só há marginales e bandidos e gente mala, digamos, nestes conjuntos, houve uma produção para a televisão desta Cidade de los Hombres, que é muito sensível porque habla da vida destes niños. São 4 niños que trabalham como carteiros, trabalham fazendo serviços dentro da comunidade e explicando o outro lado da moneda, não? De que estes lugares também são lugares de trabalhadores, de gente que quer tirar para adelante suas vidas. Bueno, aqui queria explicar também nesta diapositiva um tema interessante, porque quando já nos anos 80 os governos estavam desbordados, não sabiam o que fazer com estas favelas, a política de polígono fracassava, as favelas não se sabia o que fazer. Chamaram ao urbanista John Turner, que estava trabalhando em Peru. É um arquiteto inglês, anarquista. Sua estância em Peru, em los anos 60, ele foi um entusiasta com a capacidade dos pobres de organizar-se em comunidades, em construir suas próprias casas. E ele proclamava que as favelas eram mais na solução que um problema. E o Banco Mundial, como comentei antes, que traçou políticas de urbanização, estuvo muito influenciado por as ideias de John Turner, de los loteos urbanizados, da urbanização. E curioso que quando John Turner visitou os polígonos e as favelas de Rio de Janeiro, invitado a que diera uma solução ao problema, declarou, hablo entre comillas, aqui mostraram soluções que são problemas e problemas que são soluções, cerro as comillas. Então, a partir dos anos 80, Hernando de Soto, também outro economista, passa a exercer uma forte influência abogando soluções microempresariais para a pobreza urbana. Bueno, é só um parênteses também, porque bueno, há muitos filósofos, houve muitos conceitos, muitos estudiosos tentando dar solução ao problema. E a frase de John Turner calou, foi muito forte em Rio de Janeiro. Creio que generou uma linha de pensamento hacia a urbanização. E, sobretudo, por esta diapositiva que explica muito bem a ideia de por que manter as favelas, não? Em la coluna A, como podeis ver aqui, uma família que construi sua casa em la favela, quando aumenta, construir novas habitações, se vão sumando gradualmente novos pisos, os filhos e a nova família já têm uma vivenda ao lado, um pouco autônoma, mas todos vivem juntos por gerações. E o polígono, na coluna de la derecha, em las mesmas condições, uma família aumenta, mas não é possível aumentar o piso, as famílias se dispersam, a pareja envelhece sola. Essa é uma frase muito interessante do Sérgio Magalhães, que foi o coordenador da primeira fase do programa Favela Barrio. Bueno, de hecho, só comentar que quando estive em Egipto fazendo um curso de housing, foi um curso promovido por Holanda, em Rotterdam, que fui ali, os polígonos de vivenda, curioso, porque já añadiam toda uma fachada. Lá, primeiro piso, se construía uma primeira laje, como se disse, laje, uma primeira plataforma, e os pisos seguintes iam añadindo também, criando uma outra fachada. Ou seja, creio que a importância de viver em família e aumentar a vivenda para acomodar mais pessoas quando a família vai crescendo,
es una tendencia. Entonces, estos bloques estanques, así como hoy en día el programa Minha Casa Minha Vida de Brasil, tiene una tendencia a funcionar muy parcialmente. Bueno, vamos a ver. Bueno, sigo aquí un poco leyendo, si no me pasaría del tiempo. Bueno, a partir dos anos 80, Brasil já entra em uma fase democrática mais importante, e os novos governos já com esta característica mais democrática e também uma forte componente de associativismo. Durante os anos 80 se formou uma federação da Associação das Favelas, ou seja, o movimento comunitário, os movimentos sociais foram muito fuertes em Rio de Janeiro, em Brasil. E os governos também se prepararam para estabelecer umas novas práticas de relação com estas populações. Houve, então, uma mais ampla participação de los vecinos em las discussões sobre o futuro destes assentamentos, e já em meados dos anos 70 se pode considerar cerrado o capítulo de la erradicación y de realojo de las favelas. Surgen entonces estos programas que el gobierno les pagaba a los que vivían en las favelas, los trabajadores, para que construyeran sus infraestructuras, sus escaleras de acceso, sus redes de drenaje, de agua, de alcantarillas, y también obviamente, a ciudad formal, a recorrida de basuras com caminhões muito grandes, não entravam nas favelas. Então, toda uma preparação também da empresa de colecção, de recoleta de basuras, dibujou esses mini tratores para que entraram nas favelas a recorrer as basuras. Bueno, vuelvo aqui ao catastro de favela, porque foi o passo importante que ha dado o catastro também, foi importante o diagnóstico que se hizo para chegar ao favela barrio e a este programa e a ideia de urbanização também, os elementos técnicos, a municipalidade tuvo que ir detrás destes elementos técnicos, não? E por ello o catastro levantou toda a tipologia, a quantidade de gente que vivia nas favelas. Não tínhamos os censos, os dados censitários de Brasil, muitas vezes não contavam. Então, houve que ajustar toda uma metodologia da agência IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estadística, com nossos catastros municipais. Enfim, houve todo um aparato técnico que digamos, aumentou o estado de arte das informações respeito a estes assentamentos. Então, também uma divisão de características do que é uma favela, do que é um loteo irregular, como chamamos em Rio, é uma área que é formal, a titulação de propriedade, pero digamos, o empresário que hace as casas, construi as casas, pero não põe a infraestrutura. Então, se quedou também em situação irregular. Os polígonos de vivenda e áreas de risco. Então, foi importante também classificar não só quantitativamente, pero se eram áreas em ladeiras, ou llanas, ou em bordes de rios. Aqui exemplo, por exemplo, de uma favela Cantagalo, Pavãozinho, justo na área rica e burguesa de Rio de Janeiro. Aqui está a Laguna Rodrigo de Freitas, que é uma laguna importante na área sul, a Praia de Ipanema e a Praia de Copacabana, que é a direita. Aqui outra das favelas, uma favela que ha crescido muito, e Rio das Pedras, com 45.000 habitantes, ha dobrado de população, hoje já está com 90.000. É um grande problema na cidade, porque está em uma área anegada, e, enfim, com muitos problemas de drenaje, de que quando cresce com as chuvas sempre se anega toda esta área.
las orillas de ríos, también de canales, las favelas surgieron. Y aquí solo para dar una visión rápida de cómo fue la evolución del río entre 1980 y 2000, la evolución de las favelas, ¿no? De los loteos, y aquí esta mancha, que es una mancha de pobreza, podría decir, que un tercio de la población del río vive en estos asentamientos, en los loteos irregulares, polígonos y favelas. Um zoom, essa é a área norte da cidade, aqui está a isla del Fundão, onde está a Universidade Federal de Rio, aqui é a área, uma isla onde está o aeroporto internacional e o centro histórico que está aqui à direita. E esta área norte de Rio é uma área que há muitas favelas, porque desde o centro, aqui passam todas as linhas de trem, a primeira expansão suburbial de Rio se ha dado nesta zona, e muitas destas áreas faveladas se instalaram aqui por aproveitar o transporte por ferrocarril. Bueno, vamos a ver como chegamos então ao programa Favela Barrio, explicando que nas décadas preveíamos já, hablo aqui historicamente, porque estou falando do programa que empieza em 1993, 94. E já, apesar de que Brasil já estamos com o crescimento demográfico já era bastante estável, ou seja, todo o crescimento com a industrialização, todo o crescimento mais forte durante as décadas de 60, 70 e 80, durante a década de 90, Brasil e Rio de Janeiro han visto uma estabilização. Já não havia aquele crescimento que desbordava todas as políticas, não? Então, com essa estabilidade também foi possível programar esta atuação. E é incrível porque estes dados são antigos, pero em uma década, praticamente, a inexorabilidade do fenômeno da autoconstrução sigue, e sigue com uma quantidade de casas e moradias construídas em informalidade, tem estes valores altos, não? Trago aqui, então, o início do programa Favela Barrio, estas duas imagens. E por que trago uma imagem? Bueno, é uma favela que no alto del morro veis alguns equipamentos públicos e uma carretera que conecta duas áreas de favelas. Foi muito criticado porque aqui está uma guarderia, está um centro social e uma escola, e porque a gente tinha que subir, pero claro, aí hoje os mototáxis, já naquela época, já havia uns transportes alternativos, pero de todas as maneiras a ideia era sempre integrar os dois lados, sacar as favelas de los guetos onde estavam ubicadas, não? E a foto da direita, se vê aqui, é a foto de Copacabana, é uma avenida importante de Rio que une a área central com Copacabana, que é este barrio, os barrios que estão apoiados sobre o Oceano Atlântico. E por que trago esta imagem? Me perguntareis, por que uma imagem de uma calle de Rio, de la favela? Porque nesta época, em 93, quando assumimos o governo, e aqui foi quando pude trabalhar com o alcalde arquiteto, foi secretário de urbanismo arquiteto, Luiz Paulo Conde, que depois foi alcalde, e o economista César Maia, que nas próximas diapositivas vereis lá suas fotos. Toda esta área comercial, todas as principais calles comerciais de Rio estavam tomadas por el comércio ambulante, que não sei se sabeis, em Rio chamamos camelôs, como se foram camelhos ou camelôs. Todas estas áreas eram todos azules que competiam com o comércio local. Então, a ideia de fazer estes dois programas, ou seja, melhorar a condição, quitar este comércio informal de las calles
principales comerciales de Río y introducir los valores urbanísticos de la ciudad formal en la ciudad informal. Entonces, fue muy importante esta dialéctica, né, del programa de reconstruir las áreas formales de la ciudad y introducir los valores de la ciudad formal en la ciudad informal. Entonces, mejorar las condiciones de la ciudad formal y también de la ciudad informal, dando el mismo tratamiento, entendiendo que bajo el entendimiento de que la ciudad debería recibir un tratamiento único de urbanización. Bueno, como eu comentei, esse é o alcalde Luiz Paulo Conde, foi secretário de urbanismo, esse é o Sérgio Magalhães, aqui foi o presidente Henrique Iglesias do Banco Interamericano, e César Maia é o alcalde que começou que ideou, não, o programa de favela barrio. Bueno, aqui também está desatualizado, pero a ideia, o primeiro préstamo de 360 milhões, e a primeira fase do programa foi muito importante. Eu já falarei dela. E hoje já estamos na quarta fase. Hoje, já depois dos 2 primeiros préstamos, hoje Rio de Janeiro já firmou outros 2 e já o programa já se estendeu tremendamente. Pero, sin embargo, só um momento. Eu creio que é muito importante explicar a primeira fase, porque o arranque da primeira fase foi a que ha dado muita visibilidade no programa. Então, a primeira etapa, Rio selecionou 16 áreas de características medianas, de porte mediano, assentamentos entre 500 e 2.500 casas, em que favelas também que já onde existia uma componente de organização social cidadã. Não nos íamos arriesgar a entrar em áreas conflitivas ou bajo o domínio de narcotraficantes. Então, essas 16 áreas foram exemplares, não foi o primeiro laboratório para ver como funcionaria o programa. Estes são os objetivos. Primeiro, respeitar e manter as vivendas existentes. Comento aqui que já no plano diretor da cidade, em 92, o plano diretor já assegurava que as favelas seriam mantenidas em seus sítios, o programa de realoco se havia acabado, complementar ou configurar a estrutura urbana principal, sobretudo para sacar del gueto essas áreas que eram basicamente guetos sem conexão com nada, com a cidade. Como comentei na diapositiva aquele que mostrei uma diapositiva de uma calle formal do Rio, a introdução de valores urbanísticos da cidade formal. Bueno, hoje em dia, em nenhum programa, já desde a década de 80, sem participação comunitária, é impossível realizar qualquer programa com esta magnitude e que toque a vida das pessoas que ali vivem e, sobretudo, como expliquei, é solucionar problemas de risco físico-ambiental. São áreas em ladeiras, quando chove, muitas casas se deslizam, áreas que inundam, as inundações, porque são áreas ao lado de rios, da Baía de Guanabara, enfim. E aqui também foi importante a participação dos arquitetos de Rio de Janeiro. A ideia foi que o ayuntamiento realizou um concurso público de profissionais, o Instituto de Arquitectos de Brasil foi o que nós outros lideramos o processo, a organização foi do Instituto de Arquitectos de Brasil, tratando também de involucrar o máximo de perspectivas de profissionais em los equipos de trabalho. E é curiosa esta frase, se poder ler aqui, que mesmo o corpo profissional de Rio de Janeiro e mesmo a universidade solamente mais recentemente se vuelve hacia estas questões de la urbanização de las favelas de maneira tímida e insuficiente. Poucos são os profissionais que sabem tocar estas questões, uma vez que todavia não há manuais sobre projetos em favelas.
Es una frase del presidente de Arquitectos de Brasil, en aquellos años de 1993, y a partir de aquí sí que hubo una formación importante de un cuerpo profesional. Hoy en día Río creo que tiene un cuerpo profesional que maneja bien esses proyectos. Bueno, traigo aquí algunas imágenes de los proyectos para que vean también la dedicación de los arquitectos, los diseños y la manera como trabajaron, ¿no? Cómo hacían los planos de intervención urbanística. Esta planta no es similar a aquella que expliquei anteriormente, que eram aqueles dibujos que hacíamos como becários, aquela hoja de papel mantequilla. Não, aqui já tínhamos nesta década de 90, já tínhamos cartografia hecha com cartografia aerofotogramétrica de las favelas e topografia destes assentamentos. Então, são dados também, vosotros que sois profissionais, são materiais técnicos importantes para que um programa destes arranque, não? Para que as obras tenham critérios técnicos e que possam entender-se que as infraestruturas não eram mais aquelas infraestruturas que a população ela mesma construía suas redes de drenagem, ou suas calhas, ou suas escaleiras. Não, aqui já entra as companhias, os manuais das companhias de água, alcantarilhas, iluminação, entram e já são, digamos, já com técnicas mais sofisticadas da cidade formal. Bueno, agora vem, bueno, esta é a mesma imagem que eu comentei, ¿no? No princípio, a ideia de estruturar o vial, tentando integrar com os arquitetos, ¿no? com todo este desafio de integrar com a cidade formal, a rede de drenagem, iluminação pública, contenção de ladeiras, viaductos, paisajismo, viviendas para reinstalação, também o Banco Nacional de Desenvolvimento oferecia crédito e assistência técnica, e todos os serviços necessários, os equipamentos de guarderia, centros sociais, as canchas deportivas. Já sabeis que, como os mexicanos, o Brasil é um país do futebol. Em México também, creio que sois fãs do futebol. Então, todas as favelas, o mantenimento de uma cancha deportiva para futebol era importante, enfim, equipamentos urbanos. Trago aqui mais um dibujo desta favela, Parque Royal, que está no borde da Baía de Guanabara, para que veáis como o arquiteto aqui tentou integrar que as calles de la favela tiveram alguma relação com seu entorno, não? Um outro projeto. São exemplos, não vou a gastar muito tempo também a falar dos programas sociais associados, ou seja, o Brasil estava com uma legislação sobre o apoio social muito forte e todos os programas sociais estavam associados aos programas federais também. E creio que a parte mais importante que falarei é a oficialização das calles. Esta gente não tinha uma direção formal e a partir do programa as calles passaram a ter nomes e as casas a ter números, a tener números. Bueno, e programas sociais de geração de emprego, renta, incrementar renta, a capacitação para o trabalho, iniciação deportiva, enfim. E buscamos também muitas associações público-privadas, as universidades também entraram nos programas sociais. Foi muito importante. Bueno, eu já comentei sobre este tema da estrutura viária como fundamental para a integração física, e aqui os vou explicar muito rapidamente, bueno, com menos palavrerio, e as imagens del antes e depois, que creio que mostra muito mais do que puedo falar. Aqui esta favela que estava no borde da linha do trem, bueno, aí já uma calle separadora, uma reja, impedindo que os niños passaram por trilhos do trem. A ver, a inserção da nova vivenda foi muito importante. Essa é a favela de Mangueira, com uma
Maitê, que é a favela querida de los cariocas para los carnavales, como al ensanchar las calles y estructurar mejor los espacios, al desplazar algunas viviendas, se construyó, se realojó dentro de la propia favela. O sea, este fue uno de los ejes del programa, uno también estaba en los parámetros y en los objetivos. Bueno, aquí está un ejemplo también muy bonito, porque creo que aquí el arquitecto asoció la vivienda en el segundo piso y en la parte de la térrea, comercio. Entonces, la inserción de nueva vivienda también con algunas características como esta fueron importantes. Y sobre todo, nuevos comercios, algunos chiringuitos para, bueno, que la gente pudiera también ejercer sus actividades que habían sido demolidas, reemplazadas. Aquí más una imagen de estos bloques de vivienda, también fue otro desafío para los arquitectos, ¿no? Ah, esta imagen es interesante. ¿Tengo tiempo, Graciano? Ya estoy casi en el final. Sí, claro, está Vale. bien. Dale. Bueno, esta foto lo traigo aquí y aquí a izquierda, abajo, podéis ver, es un escáner de un artículo que yo escribí para una revista llamada Arte Contemporánea. Es una feria internacional que se realiza en Madrid aquí cada año. Y una periodista decidió que quería hablar de arquitectura brasileña, de São Paulo y de Río. Y me llamó por teléfono y dijo, no, es que, claro, yo llamo a São Paulo y allí tienen arquitectos del presente como Rui Otaki, Artigas, Paulo Mendes da Rocha. O sea, en São Paulo eu logro encontrar vários íconos da arquitectura, em Rio não. Em Rio, bueno, eu sei que Oscar Niemeyer e escucho muitos Rio, Niemeyer sale como el arquitecto de Rio. E entonces foi um desafio para mim também dizer-lhe, mira, Niemeyer es casi omnipresente y con justicia también. Bueno, Niemeyer ya murió hace poco tiempo, pero ali en aquellas fechas, creo que fue 2009, estaba vivo. Pero también es de justicia hablar de Lúcio Costa, de Reide, José Moreira, Jorge Moreira, que eram as estrelas de los años 60 de la arquitectura moderna de Río. Pero los nuevos íconos de finales del siglo XX quizás no estén en los libros de la arquitectura de moda. Y por eso creo que ser de justicia destacar el valor de la arquitectura más simple, más comprometida con la resolución de los problemas, más eficaz socialmente. Este edificio es una guardería y este abajo aquí es una nueva vivienda en una otra favela. Ou seja, uma arquitetura mais eficaz socialmente e menos atenta às leis do mercado global das artes ou menos atenta às bienales de arquitetura. Ou seja, creio que este período os arquitetos han podido trabalhar eficazmente para dotar as favelas com arquiteturas que não estão nas bienales de arquitetura. Enfim, a participação cidadã, como comentei, durante todo o processo ocorreu com as assembleias e as propostas eram apresentadas, os residentes também reivindicavam, se aprovavam calendários e foi um processo de integração com as comunidades muito forte também. Aqui todo o corpo técnico do Ayuntamiento de Rio, nós formamos mais gestores e a ideia dos concursos públicos foi esta, ou seja, o Ayuntamiento não pode ter milhares de arquitetos em seu corpo funcional, não? As restrições em las organigramas, as restrições de presupuestárias, então a ideia dos concursos foi incorporar arquitectos da cidade e de todo o estado e de todo o Brasil nestes programas. Bueno,
Aqui, então, vamos a ensinar a transformação do espaço público, el antes e depois. Este Parque Fernão Cardim, na favela, na área periférica suburbial de Rio. Como se foi organizando o espaço, da mesma favela, com esta avenida Canal, não? Aí no meio. Aqui era um grande basureiro público, se não me engano, essa favela de Vidigal se transformou em um parque deportivo com qualidade paisagística. Esta foto foi, eu apresento fotos, mas já logo em seguida da inauguração das obras. O Parque Royal, esta favela que tinha como estas chabolas aqui à esquerda, em palafitos, invadindo também a Baía de Guanabara, que é uma área ambiental importante, e a nova estrutura com uma ciclovia, como vereis na próxima imagem. Uma avenida que, digamos, delimitava a favela de la Baía de Guanabara. Também pensando sempre, são áreas de manglares, pensando na preservação da componente ambiental deste território. Como veis nesta foto, esta grande praça com a arquitetura, a inserção de nova vivenda com comércio, aquele edifício que está ali ao alto. Bueno, uma foto mais desta favela foi muito paradigmática, que foi a primeira a receber a titulação de propriedade, porque era uma terra federal, e tardou, eu que sei, 18 anos para que o governo federal passara esta terra para o governo municipal. E comentando um pouco no aspecto mais personal, os 2 anos que estive de secretária de urbanismo em Rio de Janeiro, que foram em 2017 e 2018, he podido firmar as primeiras titulações para estas famílias. Então, para mim foi um honor e um orgulho de saber que era um processo lento, pero que chegaria a seu final. E eu tive a suerte e o honor de poder firmar a titulação de propriedade para muitas famílias que aí vivem. Mais uma vez, o lado esquerdo, antes e depois, a estruturação viária. Muitas áreas eram muito rurais, já também ganharam escaleras e uma nova via, uma nova casa. Aqui é aquela área de Vidigal. Não minto, esta aqui é Rocinha também, com uma pérgola ali à esquerda, uma cancha deportiva, com aqui estes terrados azuis, que é um lugar de comércio. Tratamento das calles com materiais sencillos. E creio que o mais importante que a rápida implementação das obras de melhoras tornaram imediatamente visíveis os resultados, como podeis ver nestas imagens. Estas obras, em 4 anos, havíamos terminado obras nessas 16 favelas. E muitas outras. Bueno, algumas imagens, ¿no? de los proyectos, as obras inauguradas, como os arquitetos trataram materiais sencillos e arquiteturas moderadas, simples. E como comentei, todos os componentes que se trataram em el programa, já comentei, havia naquele listado, está aqui mais ilustrado. A dignidade, a dignificação de las personas, que sugerida com nomes em las calles, e números em las casas. Isto ha dado realmente o fator cidadania, o aspecto foi muito importante no programa. E o Banco Interamericano publicou vários reportagens explicando o processo. O próprio arquiteto Oriol Boigas, que visitou Rio e algumas destas obras, também escreveu dando sua opinião.
houve muita prensa, houve muita publicidade esta primeira fase do programa. Houve, sim, uma diminuição da violência nas favelas. Aquela foto que eu ensinei com um ninho, com arma, com uma Kalashnikov, com a urbanização, hemos visto que se escondiam mais, estavam mais tímidos em relação a operarem nestes espaços. A Secretaria de Educação começou a tratar umas bases curriculares de explicar como usar este novo espaço público, sobretudo nas escolas ao redor ou dentro das favelas. Porque aquele ninho que tirava basura por la ventana e não sabia como usar o espaço público, foi necessário este movimento educativo em respeito a estes bairros, novos bairros. E aqui estão também os projetos sociais, as guarderias, a Secretaria de Trabalho tentando fomentar novos negócios, capacitação profissional. E muito importante de Rio também o tema de reflorestação. Muitas destes morros, montanhas estavam sem cobertura vegetal. Aqui deles programas sociais, coerente com a política nacional, a questão de integração comunitária, não? Contratávamos também a companhia de recolhida de basuras, contratavam agentes dentro da própria comunidade para limpar, para a limpeza. E muito trabalho de formação profissional em estética. Os trabalhos de reflorestação foram muito importantes em Rio. Muitos destes morros que estavam sem cobertura vegetal, hoje vemos este verde. Há algumas as reivindicações de los moradores para ter espaços de lavado comunal. Todavia, a gente que trabalha lavando roupa, mesmo no mundo lleno de máquinas lavadoras, não? Pero cada área tinha sua característica cultural, social, atenção à infância, as guarderias, as complementações. A Secretaria de Educação trabalhou muito também com nós outros. Ou seja, o balanço quantitativo desta primeira fase é muito importante. Foi importante, não vou explicar muito detalhadamente, e, sobretudo, um dos aspectos do programa, foi o controle permanente destes assentamentos, como se colocáramos dentro da favela um setor público da Secretaria de Urbanismo para fazer os permissos de construção. Isto não funcionou muito, porque o corpo técnico reaccionou muito diante das dificuldades de trabalhar nas favelas e com todo o tema também da violência, assim que se instalou, pero este é o pouso. Hoje em Rio há como 800 favelas. Nós outros hemos logrado implementar somente 30. A ideia era ter a presença da municipalidade dentro dessas áreas. Bueno, aqui mais bibliografia, creio que Pedro Abramo, com a cidade da informalidade, os desafios da cidade latino-americana. É um texto muito interessante. Há texto aqui del Favela Barrio, e este do próprio Luiz Paulo Conde, Sérgio Magalhães, que foi os que idealizaram o programa. Também é um livro que recorre toda a informação do Favela Barrio. E aqui uma vista também a outras experiências, como o Guarapiranga de São Paulo, também importante, programa de urbanização de favelas, em São Paulo. Aqui, Vila Nova, com essas duas linhas, ela é o programa de Belo Horizonte. É livro que recorre toda a informação do programa de melhoramento de bairros, não só em Rio, mas na Argentina, em Colômbia. E aqui, Caracas também, há um vídeo que explica. E, bueno, há uma literatura das agências Habitat das Nações Unidas. Aqui, só para que tenhais uma ideia
Foi uma aluna del máster, não sei se Graciano la conheceu, Tatiana Meyer, que recorreu um mostreio bibliográfico de 554 títulos entre livros, artigos e teses e atas de congresso sobre temas da favela de Rio de Janeiro. É um tema que, todavia, há muito por explicar, por entender, por interpretar. Pero vou terminar. Eu creio que, para deixar aqui uma finalização, da importância da urbanização. Então, creio que três aspectos são fundamentais, não? A gradualidade e tentar urbanizar com níveis mínimos. Então, aqui vemos uma foto de 1980, um pequeno rio de águas sucias e as primeiras de drenagem, que uma pequena zanja pode ir funcionando como drenagem, não? Outra experiência dos anos 90, quando este caso é da favela de Rocinha, uma das maiores na zona sul do Rio. Um canal era um canal, e quando entramos com essa política de introduzir os valores urbanísticos da cidade formal, um canal não se tratou como o canal da esquerda, se tratou como uma avenida canal, com todos esses requerimentos da cidade formal, com alcantarilhado, com alumbrado público, com papeleiras, etc. E, sobretudo, esses espaços públicos não vinculados ao paisajismo também de uma cidade que se preocupa com sua questão paisajística, os espaços públicos para o ócio e o lazer, e sobretudo, termino aqui, porque toda esta defesa da urbanização, das favelas e das calles, porque as calles, a calle é o principal elemento de organização da cidade, é o espaço que se manifesta a cidadania, lugar de relações sociais, de transmissão cultural. Também a calle, a alineação da cota define a organização do espaço privado, do espaço da edificação. Como comentei, o principal eixo de los serviços de infraestrutura e da mobilidade de todos os tipos, todos os meios de transporte, e também o canal de distribuição das redes técnicas, e o principal ponto de vegetação que une os parques, as praças, o ecossistema rural, do espaço rural, com o ecossistema urbano, o ambiental, condicionando esta área verde, que significa também esses espaços. Eu aqui trago esta pantalla final, esta diapositiva, porque a partir daqui os programas cambiaram de escala. A escala para favelas de mais de 70, 100 mil habitantes foi exigiu do ayuntamiento, do governo do estado, do governo federal, programas com muito mais, com uma financiação muito mais potente, não? E do que estas actuações mais pontuais. E, bueno, o teleférico del Morro de Alemão se construiu, pero hoje está desativado. Este ascensor, que é uma estação intermodal na favela de Cantagalo, uma estação intermodal porque conecta o metro com um ascensor, também já funciona a médias. O plano inclinado de Santa Marta, que é a favela onde estuvo ali o Michael Jackson, isso um clipe. Também todas essas infraestruturas mais potentes têm muito problema de mantenimento. Então, há que tomar com muito cuidado estas ações. Eu não participei de elas, pero tenho muita informação, pero preferi explicar esta gênese e esta primeira parte do programa, porque quizás creio que foi a mais esperançadora naquele momento. E quizás, Graciano, o texto que te enviei tem um final, as conclusões são um pouco pessimistas, pero creio que Rio de Janeiro e Brasil terão que trabalhar muito para cambiar esta condição da violência na cidade, para que estes programas, não, ganhem mais recursos e bajo outros entendimentos, de
hijo pequeño, Graciano, que eu queria usar tus palavras, um hijo pequeno que começou bem e que agora devemos cuidar mais nesta idade adulta destas favelas tão grandes, complejos, tão complicados, com uma complexidade que exige muitos outros pensamentos, uma outra ação. E nada, eu creio que paro por aqui. Não sei se passei do tempo, se falei muito. Estou abierta a preguntas. Sí, muchísimas gracias, profesora. Yo creo que es siempre un placer escucharla, ¿no? Y escuchar esos temas, ¿no? Esos temas que en las facultades, en los cursos, ¿no? De las universidades muchas veces muy poco se tocan, ¿no? Y que realmente son una realidad muy compleja, ¿no? En la cual interactuar, ¿no? De hecho, me acuerdo, ¿no? De cuando nos contaba que uno de los problemas, digamos, que tenían las favelas era el hecho que en esta primera etapa, ¿no? Donde la política, por así decirlo, tendía más como a erradicarlas, a eliminar la favela, ¿no? De eliminar este elemento que ya estaba construido y supuestamente no eran casitas de cartón, sino como lo que vimos, ¿no? Son casas de ladrillo, de cemento, etcétera. Ni siquiera aparecían en los mapas, ¿no? de la ciudad. Eran como terrenos totalmente vacíos y por lo tanto esto llevaba a que no había por parte de la ciudad formal como este reconocimiento de estos tejidos informales, ¿no? No habían nombres de las calles, no habían números, no habían direcciones, ¿no? Por lo tanto, digamos que la vida realmente se hacía muy complicada. Y quizás, ¿no? Es también por esos tipos de dinámicas que luego dentro de esos tejidos urbanos que no estaban reconocidos, digamos, por el país, por el Estado, por el ayuntamiento, ¿no? Entran también la delincuencia, ¿no? Porque al final es más difícil incluso encontrarlos, porque no sabemos dónde ir a buscarlos. Por lo tanto, digamos, creo que todas esas estrategias, ¿no? Que habéis implementado, ¿no? Actuando, teniendo como esta visión como muy precisa, ¿no? Hay favelas en ladera, favelas planas, favelas a lo largo de los ríos. Entonces, para buscar como estrategias cada vez más adecuadas, ¿no? Para solucionar esos temas, creo realmente que sí han sido como muy interesantes, ¿no? Más que la otra estrategia de derribar, digamos, enteramente partes de favelas para recolocar personas a lo mejor a 30 kilómetros de donde vivían, ¿no? Porque se liga a este discurso que usted hacía, ¿no? Del tema de la cercanía también, ¿no? Porque al final esta gente allí vivía y allí cerca tenía, ¿no? Su trabajo informal, a lo mejor. Nos contaba una vez, me acuerdo, en una clase que nos contaba que mucha gente se dedicaba como a recolectar o las tapas de las botellas o esos elementos de las latas de Coca-Cola y las iba como vendiendo, ¿no? Por lo tanto, en el momento que alejamos de esas personas del contexto conocido, de donde tienen su red social, ¿no? Sus contactos, etcétera, al final la vida se la estamos complicando, ¿no? Y muchas veces nos contaba que estas personas luego vendían incluso la vivienda en la cual vivían en el bloque, ¿no? A 30 kilómetros, 10 kilómetros para volver otra vez a la favela, porque era allí que había ese tejido social y económico en el cual esas familias se movían, ¿no? Por lo tanto, se entiende que realmente interactuar, ¿no? Y enfrentarse a estas realidades, a esos rizomas, ¿no? Que no se pueden, digamos, entender, ¿no? Como una realidad formal, ¿no? Donde las calles son rectas, etcétera, ¿no? Y necesitamos como arquitectos desarrollar como esta más sensibilidad, ¿no? Hacia el tema arquitectónico, urbano, social y también más flexibilidad, ¿no? Porque al final no hay una regla que vale siempre y que vale para todos los lados, ¿no? Sino que cada contexto, digamos, requiere como una atención como muy, muy particular y es por esto que a lo mejor también los procesos son muy largos, ¿no? Son famosas las intervenciones que seguramente usted conoce, ¿no? Del arquitecto Jorge Mario Jauregui, ¿no? Que trabaja como de esta forma como muy, muy amplia, ¿no? Con este contexto muy amplio, donde dentro está el tema político, el tema arquitectónico, el tema urbano, el tema social, el tema de la tecnología, ¿no? De la filosofía, de la psicología incluso, ¿no? O sea, se entiende que para poder
actuar dentro de este rizoma que cada vez cambia, se necesita una mirada como muy amplia, ¿no? No puede ser algo como muy definido. Por lo tanto, yo le agradezco mucho su intervención y creo que hay aquí algún comentario, ¿no? Sí. Bueno, no sé si queréis hablar, preguntar. Sí, por eso yo abro para los comentarios. Quien quiera preguntar, digo que creo que valga mucho la pena. Yo No nos quería vamos a hacer un extender mucho, comentario. pero sí. Yo quería hacer un comentario. Agradecerle muchísimo su presentación. Me gusta ver cómo proyectos como este se van haciendo y van teniendo éxito. Yo soy de República Dominicana y digamos que estamos en la fase de la parte fallida y esperanzados a entrar en un proyecto un poco más similar a este, donde realmente se han tomado en cuenta los usuarios. Recientemente aquí acaban de hacer un proyecto similar al primero que presentó, que no recuerdo bien el nombre, donde decidieron sacar un buen grupo de la ciudad y lo llevaron a un lugar donde no llegan ni metro, ni transporte de ningún tipo público, un proyecto gigante, entonces incluso internamente moverse ni siquiera existen espacios para motor y demás, o sea que las personas caminan muchísimo para llegar a un espacio donde puedan conectarse con la ciudad. Y para mí eso es una de las cosas más importantes de entender como arquitectos, que podemos hacer proyectos hermosos, muy lindos, muy interesantes, pero si no entendemos por qué la gente se asentó en un lugar, no vamos a entender el por qué, el cómo trabajar que sea correcto para ellos. Está pasando lo mismo que decía Graciano, la gente se devuelve a donde estaba, porque lo primero es el transporte y lo segundo es la forma de vida. Posiblemente se mudaron ahí porque era la cercanía a ese espacio de trabajo o era literalmente su espacio de trabajo. Entonces, es esperanzador ver propuestas donde ya tienen éxito de este tipo de proyectos y entender mucho la parte de la gestión de los interesados. O sea, el proyecto también puede ser muy bueno, pero solamente trabajando no solamente al Estado, sino también a las personas, a la comunidad. Y es súper interesante. Muchas gracias. Era un comentario más que una duda. Não, muito interessante tu comentário. De onde eres, que me has dicho? De onde eres? República Dominicana. Ah, República Dominicana. Ok. ¿Alguien más quiere comentar? Yo tengo una pregunta. Sí, Daniela. Patrícia. Bueno, agradecer y segundo, preguntar cuál fue la estrategia de reubicación de las personas o de las casas que, bueno, tuvieron que ser demolidas para abrir paso a estas calles nuevas, etcétera. Sí, bueno, la idea es que cada arquitecto, muchos de los arquitectos, después del concurso público, que era un concurso de metodología, no exigíamos un proyecto, exigíamos que cada uno trazara una metodología de cómo abordar el problema. Uno de los aspectos de esta metodología era exactamente ¿no? ¿Cuál estrategia, si hay que ensanchar casas, para dónde llevar la gente, ¿no? Entonces, bueno, hubo muchas propuestas, pero claro, después de la contratación, hemos contratado varios arquitectos, como comentó Graziano, el Jauregui, que es un arquitecto argentino que vive en Río, que trató con una amplitud grande de profesionales, de filósofos, sociólogos, etc. Entonces, o sea, la definición del concepto era de que los arquitectos tenían que encontrar un sitio físico dentro o cerca de la favela para reemplazar la gente que tuvo su casa demolida, ¿no? Entonces, cada arquitecto, mirando el espacio físico, consiguió encontrar un lugar para los desplazados. Claro, todo esto había un catastro, un informe de quién eran las familias, cuántas, y cuál era el nuevo programa, ¿no? De una vivienda mínima, digna, con una buena arquitectura. Entonces, claro, estos habitantes desplazados ganaron la nueva residencia. Estaba en el ámbito del programa
digamos, la financiación para este tipo de actividad, ¿no? Que era necesaria para que todo el asentamiento ganara una infraestructura vial mejor, viária mejor, más calles más amplas, más parques, más plazas, más lugares para deporte. Entonces, claro, el espacio físico, mucha gente critica, digo, es muy físico. No, acho que el espacio físico es el saber del arquitecto está en entender el espacio, ¿no? Entonces, ¿quién mejor do que los arquitectos para trazar estas estrategias, ¿no? Aquí, bueno, quitamos umas casas ali, pero há um espaço mais acolá, não? Mais allá. Então, cada arquitecto traçou sua estratégia, claro, bajo a supervisão do ayuntamiento. E creio que Graciano falou muito del Jauregui, foi um arquitecto muito importante, sobretudo porque ele pudo explicar todo o seu projeto de uma maneira acadêmica também, escreveu livros, dado conferências. Pero há muitos outros arquitetos que não realizaram este tipo de trabalho e há experiências muito interessantes também, não? Por exemplo, um arquiteto decidiu, eu não vou fazer o projeto vai ser a obra, ele exigiu que a obra estuviera, ele ia decidindo os parques, as áreas na obra. Ele tinha ideia general do projeto, mas preferiu montar seu despacho dentro da favela, com sua equipe, com seus engenheiros, seus paisajistas, e sobre a marcha foi projetando. Então, a experiência lá foi muito rica esta primeira parte do programa. Por isso, me centro em ela, porque chegar com dinheiro e fazer loucuras, isso é fácil. Mas esta obra mais de orfebreria, quase, não? De ir pouco a pouco, entendendo, falando, e não há um espaço aqui, não, aqui há desliza a montanha. Ou seja, os que ali vivem sabem os perigos. Aqui uma pedra que sempre, bueno, cada lluvia bajan piedras. O sea, la comunidad, el trabajo cuerpo a cuerpo con la comunidad foi muito importante. Muitos arquitectos montaram seus despachos dentro das favelas. O sea, há muitas experiências e, bueno, há muita crítica, houve muita crítica e a verdade é que este laboratório, que foi este momento, creio que há alguma literatura e creio que o programa deveria sempre estar, bueno, atento a esta avaliação permanente, não? Alguém mais? No, gracias. De nada, Daniela. Y yo quería preguntar, muchas gracias, la conferencia me gustó mucho, me hizo cambiar varios conceptos en mi cabeza. Lo explicó muy bien en el transcurso, cómo, o sea, nos es muy claro cómo intervienen no solo diferentes profesionistas, sino los pobladores mismos, el gobierno. Y en el transcurso de la conferencia yo me preguntaba también, ¿qué pasa cuando muchas veces esos asentamientos están en zonas no solo federales, que sería lo más sencillo a lo mejor que resolver, sino cuando se empiezan a invadir terrenos particulares, ¿no? Que ahí entra, no pongo en duda el sentido de subsidiariedad que tendríamos que tener tanto gobierno como particulares, pero ¿cómo cuidar o cómo hacer ese trabajo donde todos tienen que ceder o todos tienen que participar, ¿verdad? Sí. Bueno, Patrícia, no caso de Rio, curioso porque, bueno, se um particular não cuidou su solar, su terreno, perdeu. É muito difícil, e há muito poucos exemplos. Em realidade, todas essas áreas de favelas em Rio de Janeiro são áreas públicas, seja municipal, federal ou estadual. Então, claro, hemos tenido menos problema com este tema da propriedade da terra, porque não terras públicas. Menos problema respeito a indenizações de privados, etc., porque, claro, há leis de uso capião, que é a lei que é garantida, que se a gente vive ali mais de 5 anos, é sua. Então, é uma questão mais complexa. Mas, claro, em realidade, sua pergunta mais sobre estes privados, não tivemos, bueno, muitos casos, não me acordo de nenhum, para dizer a verdade,
que não me acordo de um caso. Mas has levantado um aspecto importante, não? Deste trabalho governos, pobladores e os residentes lá. Este trabalho que não só é multidisciplinar, mas exige uma integração de los vários âmbitos do governo municipal, estadual e federal. E, claro, creio que em México, não sei se eres de México, mas em todos os países passa igual. Cada 4 anos cambia, e o que vem o alcalde, o governador, que vem cambia toda a política, e isto é muito nefasto como processo para que estes programas tenham uma continuidade. E digo isto porque em outros programas de urbanização, porque a suerte de Rio é que o Favela Barrio, com seus altibajos, sigue com a financiação do Banco Interamericano. Então, já são 20 anos de financiação do Banco Interamericano. Então, esta continuidade é algo positivo em Rio, aunque eu creio que citei em meu artículo, que, déjame incluso leerlo, que o último informe surpreende porque as favelas que han recebido financiação e que estão bajo lá todo esse sistema de urbanização que preconiza, as obras que foram hechas, estão muitas vezes em pior condição do que aquelas favelas que tiveram um arreglo mais fora do programa. E isso se explica porque, claro, as áreas arregladas e bonitas e com infraestrutura han chamado mais gente, não? Então, não houve este controle de que, bueno, aqui há um cierre, não pode nadie viver mais aqui para que a infraestrutura planificada quepa dentro das necessidades do bairro, não? Então, claro, esse é um dado também. O tema da favela é que há que estar em permanente estudo e avaliação, e estes programas são muito difíceis, há que formar gente. Os ayuntamientos muitas vezes não têm os recursos suficientes, técnicos. Rio, creio que hoje sim que tem um corpo técnico potente para estabelecer este debate, esta discussão. Gracias. Bueno. De nada, Patricia. Entonces, profesora, yo, la verdad, ha sido un gusto escucharla, ha sido un gusto que ha querido apoyar esta iniciativa. Creo que era imprescindible, dentro de un curso de vivienda colectiva, hablar de estas realidades que muchas veces en el ámbito académico están olvidadas, ¿no? Para, digamos, entender, ¿no?, el tema de la vivienda colectiva, de lo urbano, de los tejidos urbanos, en su sentido como más amplio y diverso y variado posible, ¿no? Por lo tanto, muchísimas gracias por su tiempo, por su aportación, por su texto también, porque, como os comentaba, estamos recolectando todos los textos, digamos, de todas las conferencias que se impartieron a lo largo de los 3 años para hacer una publicación, ¿no? Para que todo este contenido, digamos, realmente, ¿no?, pueda difundirse y pueda tener como más difusión, ¿no?, pueda llegar como a más personas. Entonces, ha sido un gusto. Muchísimas gracias por su tiempo, profesora. Espero que le haya gustado ese tipo de experiencia y ad mayora, ¿no?, a hacer más. Eu queria fazer só um comentário final, sí, aproveitando claro. Que creio que é importante para mim comentar que o Congresso da União Internacional de Arquitetos se realizará o ano que vem em Rio. Não sei se alguma escola mexicana ha participado do concurso Maré Ciudad, que foi um concurso de estudantes, um concurso internacional de estudantes para estudar a relação de uma grande favela de Rio, chamada Maré, em la ciudad, uma favela que está ao lado de uma grande avenida, uma rodovia, uma grande rodovia que há ali entre o aeroporto e o centro da cidade. E eu fui júri deste processo, deste concurso, éramos 5 jurados, e a única de Rio era eu, e creio que o primeiro lugar foi um trabalho de dos chineses, ganharam 3 prêmios, eram 6 prêmios, 3 menções honoráveis, de honor, 3 menções de honor e 3 primeiros prêmios, não? E houve 3 trabalhos de chineses, de chinos, não?
Y el primer que fue la unanimidad entre el cuerpo de jurado es muy interesante porque no trató de temas físicos. Bueno, hasta yo apoyé este proyecto, pero trataba un poco, quizás muy italiano, ¿no? De la cultura, de cómo desarrollar la actividad económica dentro de la casa, dentro de cada casa, cómo esta actividad debe desarrollarse en el grupo, un grupo de familias, grupo de personas, y cómo esto se genera una economía en todo el barrio. Entonces, creo que vale la pena. Salieron los resultados ahora, no sé si la página Concurso Maré Cidade, de la Unión Internacional de Arquitectos, UNESCO y Instituto de Arquitectos de Brasil. Creo que vale la pena que miréis, si tenéis interés, los estudiantes, vosotros del curso del posgrado, vale la pena entender los jóvenes que participaron de este concurso, qué ideas han traído, ¿no? Y al final nosotros de jurado hemos escogido aquellas más que transformam a vida das pessoas e que a economia é o primeiro input, não, para que a gente salga da pobreza. E também creio que estes projetos, os jovens estão muito sintonizados com este mundo, não, que está cambiando, não? Estamos aí dentro de uma pandemia. E creio que há soluções ali muito simples, muito sencillas, que, bueno, os animo a que mirem a página e com essas explicações do Favela Barrio, quizás puedan evaluar também se, bueno, as propostas e, bueno, todos invitados a Rio de Janeiro el ano que vem, em julho, no Congresso de Arquitectos. Não sei se todos são arquitectos, mas Graziano, estou segura que tu estarás ali, não? Sim, na cidade carioca. La cidade carioca. Bueno, Graziano, muchas gracias a los alumnos, mucha suerte en el curso, estoy muy contenta de participar y poder explicar esta experiencia. Un placer, profesora, esperemos verla pronto. Vale, un abrazo. Hasta luego, gracias. que esté bien. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros, chao. Hasta luego. Luego, chao, chao. Chao.